de embedding, né? Vamos conhecer o que são esses conceitos, né? E a gente vai trabalhar aqui, basicamente, ficar em uns 20 minutos nessa apresentação aqui mais conceitual, né? Depois a gente parte aí para estar apresentando aí o código, né, num Python Notebook, aí de como fazer essas coisas, ou como é que essas coisas aí funcionam, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só... Ok. Bom, então, vamos seguir aqui. Tá? Primeira coisa, né, eu não sei exatamente aqui o público, né, que a gente tem, né, essa primeira parte aqui da apresentação, a gente não vai entrar em detalhe de código, né, linha de código, né, então eu acho que é um pouco mais acessível aí para o público aí em geral, né, a metade da metade em diante, né, a gente vai realmente olhar aí código, como fazer essas coisas funcionarem, como que elas trabalham, tá? Bom, então a primeira coisa, né, que eu queria falar com vocês é por que tratar a linguagem natural é importante, né? Então, primeiro porque grande parte, né, da produção de informação que a gente tem é informação não estruturada, né? Até há muito pouco tempo, né, a gente sempre trabalhou com dados estruturados, bancos de dados, né, listas ligadas, estruturas de dados, né, a computação sempre trabalhou com informação muito bem estruturada, né, só que boa parte da informação que a gente tem no mundo, né, não é estruturada, né? É o que a gente está falando, é o que a gente escreve, né? O que o ser humano, né, produz, né, de texto, né? Tá? Então, como que a gente pode, né, pegar essa informação e tratar ela? Como é que a gente vai consegue automatizar o processamento de uma informação que não está muito bem aí organizada, né? A gente tem que descobrir as coisas não estão em linhas, registros, né, bonitinhos, tabelas, num arquivo para a gente ler, né? Bom, então, a gente poder tratar essa informação é muito importante, né? E tem inúmeras aplicações, né? Desde os seus engines aí, os buscadores, até coisas aí mais recentes que a gente vê aí como análise de sentimento, né? Isso é usado hoje até para avaliar o sentimento do mercado, né? Para prever a valorização ou não de ações, né? Classificação automática de notícias, por exemplo, separa lá as notícias do mercado financeiro, né? O que é do segmento de petróleo, o que é do agronegócio, né? Você separa e-mails, né? Por exemplo, que chegam, né, para a empresa para direcionar automaticamente para departamentos, né? Reclamações, isso está sendo muito empregado, né? Você tem lá reclamações que vem lá no saque, né, da empresa, né? Essas reclamações às vezes estão em áudio, você transforma isso para texto para depois tentar captar, né, a reclamação sobre o quê? Sobre pagamento, sobre o produto, sobre o serviço, né, para poder direcionar isso. Então, as aplicações aí disso aí são inúmeras, né? Já visto assim, acho que o público que está aqui, né, já sabe, né, do interesse disso, né, do potencial disso, tá? Bom, para a gente poder trabalhar, né, esses documentos, essa informação não estruturada, a gente vai precisar achar uma forma, né, um pouco melhor de organizar esse dado, né? E a forma que a gente tem hoje, né, de trabalhar é transformar os documentos ou fazer uma representação em forma de vetores, tá? Acho que tem algumas pessoas aí com o som, né, ligado. Tá? Se puder deixar no mute. Ok. Tudo bem. Bom, então Oi, alguém falou alguma coisa? Ok. Tá? Bom, então, essa representação, né, que nós vamos usar é uma representação em forma de vetores, né? Então a gente vai fazer uso, né, de uma ideia, né, de que a quantidade de vezes que uma palavra aparece, ou a frequência das vezes que uma palavra aparece em um documento, né, diz, né, carrega, né, o sentido que aquele documento tem, né? Então
Olha só, se você tem um documento, né, ou uma notícia, né, onde a palavra eleição aparece várias vezes, é muito provável que esse é um texto de política, né? Se você tem algum texto, uma notícia, um documento, né, que a palavra, por exemplo, financiamento aparece várias vezes, provavelmente a gente tem aí um documento aí do setor de economia, uma notícia do setor de economia, tá? Então, essa que é a ideia, né, da gente estar usando a quantidade de vezes ou a frequência que os termos aparecem no documento para ajudar a representar esses documentos e a gente ter aí uma representação útil, né, para o processamento, né? E os vetores, né, têm essa facilidade da gente saber operar eles, a gente poder somar esses vetores, a gente poder comparar vetores, né? Então, essa que é a ideia da gente transformar os documentos em vetores para poder estar operacionalizando aí o trabalho dele. Tá? Bom, as principais formas, né, de representação, e a gente vai passar por elas aqui, né? Começa uma representação chamada Bag of Words, né, que é uma representação simplesmente onde eu traduzo o documento num vetor, onde eu tenho as quantidades que os termos aparecem, né, ou as palavras aparecem naquele documento. Né. Depois a gente vai ver uma técnica chamada TF-DEF, né, uma técnica um pouco mais elaborada de representação, para a gente poder, né, entender como que essas técnicas funcionam, qual é o problema delas, né, que trouxe aí, por exemplo, essa tecnologia ou essa forma de se trabalhar chamada Word Embed, né? Foi abraçada lá pelo Google, né? Em 2013, né? Hoje é uma técnica bastante empregada e é talvez uma das coisas assim mais assim estudadas, né? E que se tem interesse aí hoje em computação e nessa área de ciência de dados, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Acho que 2019, o artigo aí do Google ainda era citado aí mais de 20 mil vezes ao ano, né, em trabalhos aí científicos, né, em pesquisa. Tá? Então, nós vamos olhar nessa parte aqui conceitual, entender o que é Bag of Words, TF-DEF, Word Embed, para depois a gente estar olhando aí na segunda parte da palestra como é que a gente trabalha esses dados aí na prática. Tá? O Bag of Words, né, um documento vai ser representado por um vetor, né, com uma frequência dos termos. Né? Os termos são as palavras. Né? Então, se ele tem a palavra lá, por exemplo, a economia, né? Quantas vezes aquele termo aparecer na posição, né, do termo economia, vai aparecer lá o número 2, 3, quantas vezes eu tiver aquela palavra. É uma forma simples, né, da gente representar documentos, né, bastante útil, prática, né, mas vocês vão ver que ela tem um problema que é a alta dimensionalidade, né, e ela também não leva em consideração o quanto aquele termo aparece, né, no total aí de uma coleção. Né? Então, por exemplo, se você pegar só textos de economia, né, ou só páginas de economia, né, de um jornal, de um website, a palavra economia ela traz pouco valor, porque todos os textos, né, provavelmente têm, né, fazem referência, a gente já sabe que é de economia. Então, esse aspecto o Bag of Words não cobre. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, então, do que é essa representação, né? Vamos supor, aqui a gente está um exemplo aqui bastante simples, né, para a gente poder ser aqui didático, né? Tá? A gente tem aqui documentos, são 9 documentos que são frases, né? E a gente quer fazer a representação, né, nesse formato aqui de Bag of Words, né? Então, se a gente pegar aqui o documento 1, né, ele aparece aqui, por exemplo, com tem uma vez aqui a palavra interface, né? Ele tem uma vez a palavra uma, né? No documento 1, né? Tem uma vez a palavra computer, né? E a gente pega aqui, por exemplo, o documento 4, ele tem 2 vezes a palavra system, né? Então, isso é o Bag of Words, tá? Essa representação, né, aqui eu fiz de uma forma aqui econômica, né, porque, na verdade, a gente tem lá, ao todo, né, 38 ou 39 palavras, né, nesse conjunto de documentos, né? Então, um conjunto aqui de apenas 9 documentos, mas a gente tem 39 palavras e essa seria a representação completa, né? Aqui a gente fez um resumo, né, para ficar um pouco mais simples da gente entender, onde a gente está se restringindo aqui somente a termos que aparecem pelo menos, né, 2 vezes, né,
pelo menos em 2 documentos, né? Então, isso permitiu aqui a gente fazer algo um pouquinho mais claro, um pouquinho mais simpático, né? Mas essa seria realmente a representação Bag of Words desses documentos, né? Então, vocês estão vendo aqui a questão aqui da alta dimensionalidade, né? É uma matriz assim muito esparsa, né? Uma matriz que tem na maior parte zeros, né? Então, é uma forma aqui de representar, bastante difícil de trabalhar, a gente vai ver daqui a pouco, né? Que fácil a gente chega aí a vetores do tamanho aí, às vezes de 50 mil, né? O que a gente vai fazer no nosso Python Notebook lá, a gente vai chegar fácil a 27 mil posições, tá? Bom, uma outra coisa importante, né, da gente entender é como é que a gente, uma vez que a gente tem aqui representado, né, 2 documentos, por exemplo, o documento 3 e o documento 4, né, por um vetor, né, a gente pode fazer contas com isso, né, manipular, né? Então, por exemplo, eu poderia estar verificando, né, se os documentos são semelhantes, por exemplo, simplesmente olhando, né, quantas posições, né, são ocupadas igualmente, né, pelos 2 documentos, né, uma distância de Hamming, né, que é simplesmente a gente olhar os bits coincidentes, né, nesse vetor, né, ou as posições coincidentes nesse vetor. Então, a gente poder falar assim, olha, se tem coincidência, né, um documento que tem mais coincidência de termos, né, é mais semelhante de um outro documento que não tem, né? Mas, na verdade, existe uma forma um pouco mais inteligente, né, da gente estar fazendo isso, que é medir a similaridade pelo ângulo, né, que esses vetores têm, né? Então, vamos entender, né, para ter a intuição disso, né, vamos entender que dois vetores, né, que são, por exemplo, que têm as mesmas posições, né, e os mesmos valores, estão formando o mesmo ângulo, né, no espaço, né? Então, e se eu pegar aquele documento, né, que tem aqui uma representação, por exemplo, esse D3, né, que tem o 1 aqui, e eu, por exemplo, duplicar esse documento, né, como se eu criasse páginas, né, a mais desse documento, né, vocês vão ver que a direção dele é a mesma, né, porque na hora que eu multiplico um vetor aí por um escalar, a direção dele é a mesma, né? Então, esse documento ele é sempre similar a ele mesmo, eu posso reproduzir ele quantas vezes eu quiser, tá? Então, essa aqui é a ideia, né? A gente medir o ângulo, né? Aqui tem uma formulinha aqui toda complicada aqui, né? Mas esquecendo um pouco aqui a fórmula, né? Vamos entender isso. A gente mede o ângulo entre os vetores, né? Se eu tiver um ângulo, né? Se eles forem coincidentes, né? Os documentos são iguais, né? E quanto maior o meu ângulo, mais afastado aí estão os documentos, né? Documentos que, por exemplo, não têm nenhuma intersecção, é como se eles fossem ortogonais, né, ou fizessem 90 graus, né, o ângulo máximo, e, portanto, eles não são aí similares, tá? Bom, esse é o Bag of Words, né? Vamos falar então agora de uma outra forma, né, um pouco mais avançada, né, que tenta resolver aquela questão de eu não ter no documento, né, uma referência a respeito da coleção de documentos ou do universo de documentos que a gente está trabalhando, né? Então, o TF-DEF, a ideia é que a gente vai combinar essa frequência do documento com a quantidade de vezes, né? A gente vai ver como é que se combina isso, a quantidade de vezes que aquele termo aparece na coleção, né? Então, como eu falei, se a gente estiver trabalhando aí um documento aí, uma coleção de documentos sobre finanças, né? A palavra finança, ela aparece tanto em todos os documentos que ela não é discriminatória, ela não ajuda eu a entender nada sobre um documento, né? Se eu tiver 100 documentos e falar assim, é um documento que tem a palavra finança e os 100 documentos têm a palavra finanças, né? Isso não me traz informação nenhuma, né? Então a ideia, né, é que eu tenho que combinar, né, essa frequência do termo, né, eu tenho que dar menos peso para esse termo que aparece muito frequentemente na coleção, tá certo? Né? Vocês podem ver isso, por exemplo, as stop words, né, que são as palavras que trazem pouco significado, né, mas artigos, né, como ou, os, né, interjeições,
conectores, de, para, né? Essas palavras, né, elas são muito frequentes, né, aparecem sempre, né, não carregam aí nenhum significado, né? Então, quanto mais frequente, né, se elas são muito frequentes, né, na minha coleção, eu vou baixar o peso dela, né? Ela vai ter uma importância menor na representatividade aí dos meus documentos, tá? Mas o TF-DEF resolve isso, ainda é um modelo aí simples, né? Ele não vai resolver o problema da alta dimensionalidade, né? A gente vai continuar tendo aí um grande número aí de termos, né? Tá? Mas a gente vai passar a considerar essa população, né? Ou a frequência do termo dentro da coleção, tá? Uma coisa que ele não vai atender, né? E aí a gente vai ver isso com o Word to Vector, né? É o TF-DEF não considera o contexto das palavras, né? Então, veja que muitas vezes, né, quando eu tenho uma palavra, né, a palavra pode mudar de sentido, né, apenas por a gente ter o contexto, né, ou como ela aparece, né? Então, né, vocês aí, a molecada aí toda sabe, né? A palavra arrasou, né? Que poderia ser um desastre, né? Normalmente, né, dependendo do contexto aí da frase, né, pode estar significando algo muito bacana, né, etc. Né? Então, como é que a gente capta isso, né? O TF-DEF não vai captar porque ele só está olhando a frequência, né, do termo isoladamente, tá? Bom, então aqui à esquerda, né, a gente continua vendo aqui o modelo Ball, né, tá certo? Continuo fazendo aquele corte, né, de só fazer para termos aí que estão com pelo menos 2 documentos, né, para poder reduzir, né, a gente não ter aí 39 colunas, né, tá? Mas cada uma dessas colunas, e a gente teria as 39 também, né, ela pode ter os seus valores transformados, né, por essa fórmula aqui, né? Então, essa fórmula é a fórmula que é utilizada para calcular os novos coeficientes do TF-DEF, né? O TF continua sendo a frequência, né, que eu tenho do termo, né? Então, por exemplo, né, em todos em que aparece zero, né, essa expressão é zero, né? Aqui, por exemplo, no documento 4, né, a gente vai multiplicar por 2, é essa parte aqui, né? N é a quantidade de documentos que eu tenho na minha coleção, e aqui é quantas vezes aquele termo, né, em quantos documentos aquele termo está aparecendo, né? Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, esse é o DF, né? Ó, então, esse termo aparece em 3 documentos, o segundo termo aparece em 3 documentos, já esse aparece em 2 documentos, a gente só está tratando aqui termos que aparecem pelo menos 2, né? Mas a gente teria aí na sequência os valores 1, né? Tá? E esse log aqui é simplesmente para fazer um ajuste aí desses valores, porque esses valores aqui são decrescentes, né? Então, a gente pode estar usando esse log, né? Um tipo de normalização aí que a gente faz que é útil aí para fazer essa representação, tá? A gente continua também usando a similaridade aqui como o ângulo, né, entre esses elementos, tá? Bom, pessoal, o que eu queria que vocês entendessem é que a gente constrói, né, uma representação, né, que tem mais ou menos essa cara aqui, né, dos dados, né, onde esses vetores aqui, né, que no caso aqui é o TF-DEF, estão representando aquele documento. Então, aquele documento eu já não preciso mais olhar para o texto, né, eu posso olhar para ele e trabalhar com ele com esta representação. Não preciso mais olhar para as palavras ou os termos, né? Tá? Então, esse é o meu documento e, por exemplo, né, eu posso utilizar isso para fazer classificação, clusterização ou qualquer modelo ou algoritmo aí de aprendizado de máquina. Né? Por exemplo, aqui, né, vamos supor que a gente tivesse classificado os documentos, né, eram frases, né, frases assim relacionadas do usuário, né, relacionadas à experiência do usuário, e frases aqui técnicas, por exemplo. Né? Eu poderia, né, se eu tivesse aqui um novo documento que eu não conhecesse qual que é a classificação dele, né, eu poderia fazer essa representação vetorial dele e tentar buscar, né, em qual grupo, né, que ele mais se aproxima. Né? Isso seria um problema aqui de classificação. Então, essa representação ajuda a gente poder operacionalizar aí, automatizar, né, esse processamento aí da informação em linguagem natural. Tá?
Só para dar um exemplo aqui, sim, talvez mais prático, né? Esse é o que a gente vai produzir lá no Python, né? No notebook, né? Então, isso daqui é uma word cloud, né? Feita aí com 47 mil tweets, né? De mensagens. Eles são de 2018, 2019, não são atual, mas são de tweets aí de canais aí de comunicação, como Estado, Folha, né? Então, a gente poderia estar coletando aí informações mais recentes, né? E o que está representando nessa word cloud, né? Os termos com mais destaque são os termos que apareceram mais, né? Isso é feito, né? A partir dessa representação vetorial, né? Então você faz aquela representação vetorial, você pode então contar, né, os termos que aparecem mais, você pode eliminar alguns termos, né, que não são úteis, né? Por exemplo, aquelas stop words, aquelas palavras aí que apareceram, né, numa quantidade muito grande, né? O TF-DEF vai fazer com que percam o valor e não vão aparecer nessa nossa representação, tá? Bom, legal, né? Por que a gente precisa de um outro modelo, né? O problema, né, é que vocês vão ver, a gente com 9 palavras, a gente criou lá um vetor que tinha 39, né, posições, né, uma referente a cada palavra lá do meu vocabulário. Eu tenho que criar, né, um vetor onde cada posição, né, é uma palavra que está lá na minha coleção, né? Então, é muito fácil, né? A gente vai ver aqui um exemplo de brinquedo aqui para rodar no notebook, né? A gente facilmente chega aí a 50 mil, 50 mil posições, né, nesse vetor para representar um documento, né? E 50 mil, né, uma cara dessa aqui, ó, quase tudo zero, né? 50 mil a gente está falando de colunas, é um vetor de 50 mil posições, tá? Então é esse que é o problema, né? Então a ideia, né, a gente é um outro modelo, né, chamado Word Embedding, onde a gente vai transformar isso e para ter o mesmo resultado, a mesma eficiência, conseguir fazer as mesmas coisas, né, mas transformar isso para um vetor aí de 50, 100, no máximo 500 aí posições, né? O que vai ser aí uma economia, uma facilidade, né? Vai ajudar muito aí o processamento, né? De forma assim simplista, assim, a gente poderia estar falando assim, ó, nós vamos transformar aquela matriz, que é uma matriz esparsa, né, numa matriz densa, né, representando o mesmo conjunto de dados, né, com as mesmas propriedades, né? Vamos tentar manter, né, o máximo das propriedades aí que a gente tem, tá? Bom, então, esse modelo, né, que a gente vai empregar, né, ele vai atender, né, esses problemas, né, com mais de 50 mil posições, aí a gente vai criar vetores, né, com 50, 100, 500, aqui em sala, na palestra a gente vai usar 50, tá? E ele vai usar a ideia do N-grama, né, que é uma outra vantagem, né, dessa técnica, tá? Então, o word embedding, né, ele usa o contexto dos termos, né, os anigramas é a vizinhança, a gente vai ver já no próximo slide, né, a vizinhança de uma palavra, né, então ele usa a vizinhança da palavra para poder dar um significado maior para ela. Tá? E o que é o embedding? Né? O embedding é apenas uma técnica de fazer uma representação, né, de algo, né, tentando preservar as informações ou a estrutura, né? Então, olha só, vocês aí que, né, quem está aqui na palestra e trabalha aí com computação ou alguma coisa, né? Quando você cria lá, por exemplo, um banco de dados, né, relacional, você está fazendo um embed de informações, de documentos, de faturas. Quando você cria, por exemplo, um grafo, né, você também está tentando representar, né, ou fazendo um embed, né, de algo que existe, né, por exemplo, uma rede aí de telecomunicações, né, que você está transformando isso em um gráfico. Isso é um embed, né? O TF-DEF, o BOL, é um embed também, só que vamos fazer um embed aqui um pouco diferente, um pouco mais sofisticado, né? O nosso embedding vai ser uma rede neural que vai receber os documentos e vai me dar essa representação, né? Vai gerar essa representação, tá? Os enigramas, né? É isso aqui, né? Então, por exemplo, um enigrama 1, né? Então a gente só considera a palavra. Quando a gente fala de um 2 gramas, né? A gente vai considerar as palavras vizinhas. Quando a gente falar de 3 gramas, a gente vai considerar uma vizinhança de 3, né? E assim sucessivamente. Então a ideia, né? A gente criar aqui um modelo, né? Para poder
representar os documentos e levar isso em consideração. É isso que é, além da questão da dimensionalidade, uma outra vantagem desse modelo de Word Embedding. Tá? A gente vai usar uma rede neural, né? Quem não conhece, né, uma rede neural, né, tiver curiosidade, né, esse site aqui, Playground TensorFlow, essa tela aqui, permite você brincar, né, com uma rede neural aqui, né, viva, né, tá? E o que é uma rede neural? Gente, esses elementos aqui são elementos de processamento aí que tentam aí simular um neurônio, né? Então, entram valores de entrada, faz uma conta e sai um valor, né? E a ideia é que você ajuste, né, os pesos dessas funções aqui que aparecem em todos esses neurônios, né, para resolver um problema. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse, né, criar uma classificação automática, né, para classificar os dados laranja, né, e os dados azuis. Né? Então, entrar um dado, eu quero que a minha máquina aprenda, né, a separar esses dados azuis, né, e os laranjas, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso, né, ao vivo aqui acho que a gente não vai ter tempo, né? Mas a ideia é que ele foi ajustando os pesos, né? Ele parte aqui de um erro muito grande, né, do que ele calcula, né, porque ele calcula muita coisa errada, só que a cada iteração, né, a cada passagem, a cada época aqui, esses pesos são ajustados tentando aproximar e diminuir o erro dessa classificação, né, até que ele chega nessa classificação aqui bastante rapidamente, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui essa tela aqui bem rápido. A gente pode compartilhar ela aqui com vocês. Opa. Vocês estão vendo minha tela aqui do browser agora? Oi, pessoal. Sim, sim. Tá. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, né, aqui do que a gente vai fazer, né? É uma rede mais ou menos desse tipo, né, que é criada aí para fazer o Word Embedding, tá? Uma rede, né, que ela tem aqui uma camada aqui no meio, né, que ela tenta, que é exatamente o embedding, né, que a gente vai utilizar, tá? Então, essa rede aqui, por exemplo, eu quero classificar esses dados, a gente coloca ela para treinar, ó, ela vai tentando, ó, vocês viram que ela começou, né, muito errada, né? Ela começou aqui muito errada e ela vai se ajustando, vai diminuindo aqui o erro, né, até que ela consegue classificar corretamente todos os exemplos. Né? Como é que ela faz isso? Ajustando esses valores, esses pesos, né, que a gente tem em cada um desses neurônios. Né? Tá? Então, ele faz o cálculo, viu que errou, né? O quanto ele errou, ele ajusta os valores. Né? Então, se ele errou para mais, ele vai abaixar os pesos, se ele errou para menos, ele vai aumentar os pesos, né? De forma que ele vai ajustando esses pesos até ele poder fazer aqui esse treinamento aqui completo, né? Bom, é uma rede exatamente com essa estrutura, né? Onde a gente vai capturar a informação ou esses pesos que estão aqui no meio para gerar o nosso Word Embed. Né? As nossas entradas, né, não vão ser pontos x1 e x2, como a gente tem aqui. Né? Nossas entradas são os vetores, né, das palavras, dos n-gramas, e a nossa saída é uma palavra aí, a palavra do meio, né, daquele n-grama. Né? A gente vai treinar a rede para isso e a gente vai ter a representação dos elementos na forma aí do embed, tá? Bom, beleza? Voltamos aqui, né, para o nosso pro PowerPoint agora. Opa.
Oi, voltaram a ver o PowerPoint aí? Sim. Bom, então, aqui já, então a gente tinha a página anterior, né, que era só mostrando a minha rede aqui antes de treinamento. Depois do treinamento, ela conseguiu aqui zerar o erro, né, conseguiu classificar corretamente. A gente vai fazer a mesma coisa, né, só que o nosso problema é um pouquinho diferente, né, um pouquinho mais complicado, talvez, né. A gente tem aqui uma palavra, né, e a gente está construindo aqui um n-grama, né, com 3, né, ou seja, eu tenho a palavra claro, vizinhança, né? Essa frase é uma frase do Machado de Assis, né? Nem tudo é claro na vida, né? É uma frase do Machado de Assis, né? Tá aqui, tá? Então, é um anigrama de 3, né? Um trigrama, né, que a gente fala, né? E eu vou treinar a minha rede para ela receber os vizinhos e classificar, né? E conseguir, né, essa saída, né? Exatamente como está aqui o claro, né? Então, embora eu tenha colocado as palavras, né? A entrada da minha rede é o quê? A minha rede neural são só os valores aqui, né? Os valores aqui em laranja, né? Que é a representação vetorial. Eu coloquei a representação aqui no Ball of Words, né? Só para a gente ter uma ideia, mas na verdade a gente pode estar entrando com TF-DEF para isso, né? Ou pode entrar também com o Ball of Words, né? Mas é a representação vetorial, né? Daquela palavra, né? Eu vou colocar aqui e a ideia é que eu treine, né, os pesos da minha rede para ela aprender, né? Dado essas entradas que são as palavras desse enigrama, né, que ela retorne aqui esse vetor aqui da palavra do meio, né, que é a palavra claro. Eu vou fazer isso não só para uma palavra, mas para todas as palavras. E se eu tiver 50 mil palavras, eu vou treinar a minha rede para 50 mil palavras até ela poder me dar essa saída. Tá? Se vocês voltarem um pouquinho, né, na nossa apresentação aqui, vocês vão lembrar que a gente tem aqui, né, essa camada intermediária, essa camada do meio. É nessa camada do meio, né, que a gente vai ter aqui a representação do nosso documento. Vocês veem aqui, ó, que os nossos vetores são de 6 posições, né, tá certo? E aqui eu tenho um vetor de 2 posições. Esse é o vetor que iria representar o meu documento, tá bom? Tá? Existem duas formas, né, da gente fazer esse aprendizado, né? Eu posso pegar os enigramas e treinar a palavra, né? Ou treinar minha rede, né, para fazer o contrário, né, que é dado a palavra, eu quero encontrar os enigramas, né? Então eu treino os pesos da minha rede para uma ou outra operação. Isso geram dois modelos aí de word embed, um chamado continuous ball, né, e outro chamado skipgrama, né? A gente vai mostrar aqui os dois aí, como é que a gente trabalha, tá? Bom, então, vamos olhar um pouquinho, então, né, o código, né? Então, a gente vai ver lá, tem uma parte que a gente basicamente vai pular, né, para quem tiver curiosidade de ver os modelos tradicionais aí, tem lá no notebook também, tá? É um notebook que está aqui nesse link, tá? Depois eu posso aí compartilhar aí com vocês, tá? Então, tem os modelos lá tradicionais, depois a gente tem a prática aqui do word embedding, né? E no finalzinho ali, um texto, como é que a gente mexe com isso aí usando aí dados do Machado de Assis, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar uma outra tela então agora. Bom, esse é o nosso Python Notebook aqui, tá? A gente começa aqui, gente, aqui tem os modelos tradicionais, né? Eu não vou querer entrar assim muito aqui nos modelos tradicionais, né? Mas a gente está usando aqui duas bibliotecas, né? A gente está usando a biblioteca do NLKT, que é Natural Language Toolkit, tá? E a biblioteca chamada aqui Gensim, que é uma biblioteca aí que implementa, né? A NLTK não implementa, né? O Word2Vector, né? Então a gente está usando aqui uma outra biblioteca. Entre essas bibliotecas tem várias funcionalidades para trabalhar, né? Linguagem natural, né? Então, a ideia é que trabalhar a linguagem natural não é simplesmente a gente fazer uma representação de vetores, né? É você, por exemplo,
encontrar similaridade de palavras, você encontrar concordância de palavras, você identificar frases, enfim, trabalhar coisas da linguagem, né? Agora, a ideia é que você faz essa transformação aí vetorial para poder trabalhar desse modo, né? Para poder fazer essas operações, tá? Então, essas bibliotecas têm várias funções, né? Aqui a gente vai trabalhar mais essa parte aqui de representação dos documentos, né? Mas elas têm muitas funções aí bastante úteis, né? Tá? Bom, então, esse documento, né? Depois aí, quem quiser aí ter interesse, né? Pode olhar aí com detalhe, a gente não vai conseguir passar nessa uma hora aqui por todos os detalhes desse documento, tá? Né? Mas ele tem toda essa parte aqui de modelos tradicionais, né? Do BOL e do TF-DEF, né? Eu mostro aqui em detalhes para vocês, tá? Então vamos passar aqui rapidamente, né? A gente está aqui, ó. Opa, foi muito rápido, né? Tá? A gente aqui importa as bibliotecas, né, que a gente vai utilizar. Nós estamos acessando aqui uma base, ó, com cerca de 37 mil tweets, né, um pouco mais, quase 38 mil tweets, né, que tem textos lá, né? E esses textos também tem, né, de quem é a empresa, né? São todos textos aí da Veja, do Estadão, né? De canais aí de comunicação, tá bom? Tá? Quem quiser, né, pode estar reduzindo, né, isso para trabalhar, por exemplo, com 1000, né, samples, né, para não ficar muito demorado, né, para poder fazer um teste, etc., e depois estar colocando aí os 37 mil documentos. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, quando a gente trabalha documentos, é fazer a tokenização. Né? A tokenização é a gente pegar os documentos, né, e separar ele, né, normalmente em palavras, né? Às vezes a gente também pode fazer isso em frases, mas o mais comum, né, o que a gente está vendo aqui, é a gente fazer essa tokenização aqui em palavras, né? Então, essas bibliotecas, né, tem lá, por exemplo, no caso aí do NLKT, tem lá uma função, né, para tokenização, né, de documentos, né? Tem aqui o Word Tokenize, tem o Sent Tokenize, a gente está usando aqui o Word Tokenize, a gente vai quebrar um documento, né, nas suas palavras, né? Então, está aqui, a gente quebra aqui o documento, cada um dos tweets, os 37 mil, a gente quebrou eles, né, em vetores aqui de palavras, né? E com isso a gente pode formar aqui um dicionário, né, para ver quantas palavras a gente tem, né? E olha só, a gente tem quase 30 mil palavras nesses 40 nessa coleção aqui de tweets, né? 30 mil palavras quer dizer que para representar no Bag of Words ou no TF-DEF, nós vamos precisar de vetores, né? Ou de 30 mil posições, tá certo? Né? Bom, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, que por exemplo, eliminar, né, da nossa representação, né, termos que são as stop words, né, o NLKT tem aqui, né, ele carrega, né, ele já conhece, né, quais são as stop words, né, as palavras assim, muito frequentes, né, e sem significado, né, são as preposições, né, são os conectores, são os artigos, né, definido, indefinido, né? Essas palavras não carregam um significado, né? A palavra a, né, como artigo, né, tem em qualquer documento, né, e ele não ajuda a dizer nada sobre o documento, assim como a palavra que, para, né? Então, eu posso eliminar e reduzir, né, revisando o nosso dicionário, né, que a gente está fazendo aqui uma limpeza, né? Podemos tirar também várias coisas de pontuação, né? Porque na hora que eu separo, né, os tokens, né, do meu documento, são todos os elementos que tem ali no documento, né? Então, a gente também pode eliminar a pontuação, né? Tá? E a gente fazendo isso, não vou falar de steaming aqui, tá? Steaming é a gente poder estar, por exemplo, colidindo, né, palavras assim que são muito parecidas, né, como economista e economia, né, mas isso aqui cria uma representação que, por exemplo, para a gente colocar isso numa Word Cloud, por exemplo, né, não fica muito bom, tá? Mas mesmo com todas essas operações, né, a gente não diminuiu, a gente continua com 29 mil, a gente diminuiu uns 200 termos, né? A gente continua com uma representação aí bastante de alta dimensionalidade, né? E está aqui, né?
como ficariam, né, os documentos, né, numa representação de ball, de bag of words, e uma representação aqui dos mesmos tweets, né, numa representação aqui, uma representação do TF-DEF, né? O que eu queria que vocês notassem, né? Olha só, mas aqui não aparece, onde é que estão as 30 mil posições? Na verdade, essa é uma forma compacta, né, de eu estar representando um vetor, né? Já que meu vetor tem muitos zeros, né, eu simplesmente não uso, né, as 30 mil posições, né, e faço uma representação só daquilo que não é zero, né? Então aqui, né, eu poderia ter o 11, né, não é zero, tem valor 1, a posição 25, que é uma outra palavra, tem 1, né, a posição, né, 506, e eu poderia ter até a posição, né, de 29.770, né, também com alguma coisa, tá? Aqui eu acho que mais adiante, né, acho que aparecem os documentos um pouco mais, enfim. Tá? Então, na verdade, isso aqui é só uma representação compacta, né? Eu continuo tendo, né? Na hora que eu vou trabalhar isso, preciso explodir isso, né? Para fazer uma conta, né? Com vetores, eu continuo tendo, né? De fato, 30 mil posições aí para representar cada documento, né? Só que numa versão aqui para economizar memória, etc., mais compacta, né? Mas não tira aí a forma de representar. Eu ainda estou representando de forma esparsa aí os meus documentos, né? E tem alguns vetores aí bastante grandes aí nessa coleção de 47 mil, tá? Bom, mas vamos aqui para o Word Embedding, né? Então, toda essa parte aqui anterior, tá, pessoal? Eu deixei aqui para vocês, né, para vocês poderem consultar, se a gente estivesse fazendo aí um curso, né, com mais tempo, né, a gente poderia, né, explorar, né, como que a gente trabalha esses modelos mais tradicionais, né? Mas só para dar uma ideia agora para vocês, né, e mostrar, né, que de fato a gente cria, né, esses vetores aí com 30 mil posições aí para poder estar representando aqui documentos, tá? E vamos então, né, para o nosso Word Embedding, né, que acho que a gente tem mais interesse, tá? Então, a ideia, né, é que eu vou colocar aqueles mesmos, esse DocWords, né, é a tokenização, né? Então aqui eu já tenho, né, todos os meus documentos quebrados em listas de palavras, né? Então, né, já é as palavras dos documentos, né, DocWords, né? Então não é mais o meu documento, eu já fiz a tokenização eu sempre tenho que fazer, tá? Eu limpei lá os termos aí como stop words, esse tipo de coisa, né? E aí eu vou fazer aqui, criar o meu modelo Word to Vector, tá? Então, o que a gente está criando, né? A gente está criando aqui uma representação, aquela representação dos vetores, a gente vai querer representar em 50 posições apenas, né? E a gente vai usar uma janela, né, de 5, né? Esse é o nosso n-grama, né, que a gente vai estar usando. Aqui é aquela representação onde entram os vizinhos para descobrir a palavra, e esse skipgrama é a forma contrária, né, onde eu treino a minha rede para, a partir, né, da palavra central, ela descobrir os vizinhos, né? Então, eu executo isso aqui é bem rápido, né, de estar executando. Eu vou colocar até aqui para executar tudo antes aqui, já, né, porque reconectou aqui Tá, todos os programas aqui funcionam, tá? Foram testados aqui antes para vocês, tá? Bom, a gente vai gerar essa representação, né? A gente vai ver aqui, né, qual é o nosso vocabulário, né? Só por curiosidade, né? A gente vai ver aqui qual é o nosso vocabulário. É um pouco demoradinho, né? São 37 mil tweets, né? Bom, enquanto ele executa aqui, tá? A gente já volta aqui, a gente já vai ver, né? Bom, o tamanho do nosso vocabulário é o mesmo, né? Tá? Só que a gente está fazendo, né? São esses 29.770, né? Essa representação aí
em vetores de 50, né? Como é que a gente vai representar um documento, né? Então, para cada palavra, né, eu tenho essa representação, um vetor, né, de 50 posições, e o meu documento vai ser uma média, né, de todos esses vetores que fazem parte do documento. Então, assim, se eu tiver um documento que tem 50 palavras, eu vou gerar 50 vetores de cada uma das palavras, né, e gerar uma média. Esse vetor é a representação do documento, né? Então, essa média que nós estamos fazendo aqui, né, de simplesmente eu vou somando, né, esses vetores e vou depois dividir aí pelo número de palavras que eu tenho aqui no documento, né? E a gente vai chegar, então, já executou aqui? Sim, já executou, né? Então, aqui também é um pouco demorado, né? Ele vai treinar essa rede neural. Bom, vamos seguir que tem a saída aqui, né? Ó, essa é a representação de cada documento, né? Eu peguei aqui uma amostra, né? Então, isso daqui é o documento, são as palavras que tem nesse meu documento 2, né? E aqui, como é que ficou, né, a representação dele, né? Que é esse vetor, é um vetor aqui de 50 posições, né? No final, ele é a média, né, da representação do word embedding, né? De cada um desses termos aqui que aparecem, né? Tá? Então, ele traz aqui os termos aqui mais relevantes aqui desse documento, aparentemente aí alguma coisa aí sobre candidatura, né, etc. Tá? Bom, com isso, né, que eu posso fazer? Né? Olha só, eu posso, por exemplo, fazer com todos esses meus documentos, né, com essa representação vetorial, né, eu posso colocar eles, por exemplo, numa árvore de decisão, né, um modelo aqui de classificação, né, de machine learning, né, e olha só, esse é o resultado, né, a gente consegue classificar, eu estou classificando aqui se o tweet é do Estadão ou não, tá certo? Né? Eu fiz essa transformação aqui, tá? Então, se ele é do Estadão, né, essa expressão aqui leva yes para todo mundo que é do Estadão, né, uma true, né, e false para quem não é do Estadão, e a gente consegue, né, aqui são os meus documentos, né, os meus 50, 37 mil documentos lá, né, com aquela representação, né, de um vetor de 50 posições, tá? E a gente conseguiu aqui, ó, um conjunto de teste, né, são 30 mil que a gente testou aqui, 30 mil? Agora não, está aqui, é 11.269, né? Um terço, né, dos dados, né? A gente conseguiu aqui, ó, um sucesso de 89% de classificação correta, né? A gente identificou corretamente, né, como sendo mensagens do Estadão, né, em 11 mil amostras aí, tá certo? A gente conseguiu classificar, né? Então, de fato, né, essa representação num vetor de 50 posições, no lugar de estar usando lá aquele modelo com um vetor de 30 mil posições, consegue ainda trazer a estrutura da informação, trazer a informação, né, dos documentos, né, de forma que eu consigo até identificar quem são aqui os documentos aqui do Estadão. Tá? Pessoal, aqui eu li os tweets e eu formei um dicionário, né, treinei a minha rede neural. Né? Se vocês forem, por exemplo, né, usar isso, né, um problema, né, mais geral, né, vocês podem vir aqui, por exemplo, esse é um site lá da USP, lá, né, onde a gente tem essas redes já treinadas, né, ó, com 50, 100, 300 e 600 dimensões, tá certo? Né, que é muito menos do que 30 mil, né? Isso daqui já está treinado, né? E está treinado, né, com uma quantidade aqui né, não é 1 milhão, tá? É 1 bilhão, né, de documentos aí, né, do Brasil, tá? Gente, só para a gente terminar, eu sei que o nosso tempo aí tá bem curto aí, né? Tá aqui a brincadeira, né, que a gente fez aqui com o Machado de Assis, né? O NLTK, ele tem lá todas as obras do Machado de Assis, né? Tem 246 livros lá do Machado de Assis completos, né? Que você pode fazer o download aqui do texto, né? Eu fiz o download aqui do Dom Casmurro, né? Carreguei, então, criei, né? Do mesmo jeito que a gente fez para os tweets, né? Criei aqui
um dicionário, né, 9.000 palavras, né, a partir do texto aí de Dom Casmurro, tá certo? Só usei aqui o modelo do Skipgrama, tá? Mas a ideia aqui nesse exercício, né, é eu colocar aqui alguns documentos, né? Eu peguei aqui 3 documentos, né? Um outro texto de Machado de Assis, um texto da Clarice Lispector e um texto da Wikipedia, né? Sobre o Brasil, né, a definição aí do que é o Brasil, tá? Então tá lá, Machado de Assis, Clarice Lispector, Wikipedia, né? Tokenizei, né, esses documentos, né? Então, né, transformo, né, separo os termos aí, né? Fiz o embedding deles, né? E aí eu posso comparar, ver se qual que é mais semelhante, né? E olha só, né? Realmente, né? Comparando o primeiro texto, né? Tem um texto de Machado de Assis, né? O texto de Machado de Assis tem uma semelhança muito maior, né, com relação ao primeiro documento. O da Clarice Lispector não é do Machado de Assis, mas é um texto de literatura, né? Então ele não é o mais semelhante, mas ele é muito mais semelhante do que um texto geral aqui da Wikipedia, né? Então, né, de novo, né, mostrando aqui como que a gente usa, né, essa representação e ela mantém aí, ela carrega, né, a estrutura aí original dos dados, tá bom? Pessoal, como conclusão aí, né, para a gente ficar aí dentro do nosso tempo aí, tá? Opa. Nossa conclusão aqui, então, tá? Essa representação, né, é uma alternativa assim bastante eficiente. Se vocês forem ver assim, o código é muito simples, né, de se trabalhar, tá? Existem muitas funções, né, de processamento de linguagem que você pode fazer, né, a partir dessa representação. A gente não explorou isso aqui, né? Você pode explorar, sei lá, concordância, né, frases, enfim, né, coisas de linguagem mesmo, né? E né? Eu imagino aí que existe uma série de diversos problemas aí práticos, né, em que você pode aplicar esse tipo de modelo, né? Vocês têm aqui um bom começo aí para estar brincando aí com isso, tá bom? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, né? Acho que nosso tempo está bem, né, estourado aí, mas, né, se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente ainda pode estar respondendo aí. Professor, inúmeros alunos perguntaram se você deixaria esse material disponível. Sim, eu vou, né, tá no Google Drive lá, tá disponível aqui. Posso até mandar agora, né, se eles quiserem. Sim, essa foi a pergunta mais recorrente no É? chat. Tá, não sei como é que eles querem aí. Quer que mande agora, é isso? Eu tenho a lista de e-mails também, eu posso compartilhar depois, viu, professor? O André Felipe pediu sim, então parece que é uma emoção. O pessoal tá emocionado, é isso? Eu também tô. Peraí, vamos lá. Ó, o notebook, eu já vou compartilhar agora aqui de imediato, tá? Já vamos aqui alterar aqui, tá? Copiar link. Professor Rogério, eu vou iniciar Oi. outra palestra com o Dr. Nizam. Tá. Então, muitíssimo obrigado pela sua generosidade aí, pelo seu tempo. Novamente, parabéns pelos Dias dos Professores. E espero que tenhamos um mini curso com muito mais horas em uma edição futura da Semana Sim, da sim, SCI. vamos fazer aí, tá? Eu estou passando aqui também Dá o licença, professor. site, né? Tá, eu vou ter uma outra aula agora às 19 horas, né? Não vou poder aqui estar continuando, tá? Mas depois eu vou passar aqui, tem aqui meu site, .mackenzie.br/Rogério, tá? Eu vou criar lá a Word. Não está criado, né, esse link agora, né, mas até amanhã eu crio. Vocês vão poder achar a apresentação, né? Ó, vocês vão poder achar
apresentação nesse link aí que eu passei para vocês. Tá? Esse meu site Mackenzie, Rogério, Word2Vector, tá? Eu vou colocar lá o Python Notebook, a apresentação, até as planilhas aí que foram usadas para fazer a apresentação, tá? E vocês têm lá disponíveis, tá bom? Pessoal, então, obrigado aí, boa noite para vocês, tá? E qualquer coisa vocês podem, né, entrar em contato aí comigo, aí tem o maior prazer aí de estar falando aí sobre isso aí com vocês aí a qualquer momento, tá bom? Até mais, boa noite. Pessoal, eu vou encerrar aqui, tá bom? Estou saindo, eu tenho uma outra aula aqui. Obrigado, pessoal. Até mais.